Fala pessoal, tudo bem? David Souza aqui com vocês e hoje a gente vai tratar sobre um tema que é muito corriqueiro, principalmente em micro e pequenos negócios, quando ele está principalmente numa fase de expansão. Como é que é, David? Pois é, quando você está expandindo, está crescendo, você precisa contratar gente, não é? Pois é. Quando você contrata pessoas, você já monta teu time, você de fato vai conseguir enxergar algumas diferenças entre níveis de profissionais. Profissionais que entregam, profissionais que têm mais performance, ou profissionais até mesmo que se destacam de uma forma surpreendente. Mas, ao longo do tempo, você também vai ter que checar como é que você vai lidar com todos esses profissionais. Como assim? Você vai ter que entender como você vai remunerar esses profissionais, você vai ter que entender como você vai levar adiante, por exemplo, meritocracia, comissionamento ou até mesmo bonificação por resultado. E existem algumas formas no mercado de você fazer isso. Mas o que eu quero trazer para você hoje é uma forma de você enxergar a tua equipe, enxergar os profissionais que estão dentro dela de uma forma extremamente lógica e objetiva. Conforme eu for apresentando aqui para você essa metodologia, eu tenho certeza absoluta que você já vai começar a fazer esse exercício daí, onde você está. Olhando para a tua estrutura, ou de repente pensando nela e começando a encaixar cada uma das pessoas dentro de cada um desses pontos. Então, eu gostaria de te apresentar o que nós chamamos de diagrama 10, 60, 20 e 10. Eu levo sempre para os nossos clientes, quando a gente faz reuniões sobre equipe, eu sempre gosto de levar essa lógica porque é uma lógica muito interessante e que traz algumas verdades por trás de tudo que foi feito para se chegar até ela. Então, sem mais delongas, eu quero te apresentar essa forma de você conseguir enxergar como estão e quais são os profissionais dentro da tua equipe. Bora lá, vem comigo! Bom, você está vendo aqui um gráfico e a gente vai ficar simplesmente nele. Esse gráfico a gente chama de diagrama 10, 60, 20, 10. Ele em alguns momentos vai parecer um pouco cruel, mas você vai ver que é uma grande realidade, tá bom? Então, a gente vai começar explicando o que são os primeiros 10% desse diagrama. Os primeiros 10% desse diagrama são de pessoas que você sempre vai encontrar dentro da tua equipe ou que em algum momento da tua história vai aparecer que são totalmente dispensáveis e substituíveis. Duro, né? Pois é, mas no mundo dos negócios é assim. Existem pessoas dentro de equipes que não agregam de forma alguma, não entregam aquilo que elas precisavam entregar, elas de fato causam mais problemas do que trazem benefício e aí então a gente em algum momento consegue enxergar essas pessoas, demiti-las, dispensá-las e a gente vê que o ambiente ficou ainda melhor. Dentro de uma organização, em algum momento, sempre surgirão pessoas que estão dentro dessa faixa, 10% iniciais. Cruel, mas é uma grande realidade. Depois eu vou trazer uma visão sobre o outro lado. Estou falando aqui na visão do empreendedor, daquele que contrata, daquela pessoa que constrói a equipe. Depois eu vou trazer uma visão da pessoa que participa dentro da equipe e as oportunidades que ela tem através de um diagrama como esse. Então, os primeiros 10% aqui do diagrama 10, 60, 20, 10 são das pessoas que se hoje saírem do negócio você não vai sentir falta. Na verdade, você vai ficar até aliviado. Pois é. Os próximos 60% de diagrama são as pessoas que nós chamamos de engrenagens operacionais, ou seja, são pessoas medianas, são pessoas que executam aquilo que elas foram contratadas para executar. Elas entram às 7, elas saem às 5, elas entregam exatamente aquilo que você contratou, mas não passa disso. Não adianta você ficar forçando a barra ou até mesmo pedindo para que elas fiquem até mais tarde ou de repente cheguem mais cedo, porque se elas fizerem isso, esse tipo de pessoa vai sair com a cara toda torta, vai olhar torto para você e o clima não vai ficar muito bom. Por quê? Porque elas estão dentro de um mecanismo operacional. Elas entregam aquilo que elas foram contratadas para entregar e ponto final. Essas pessoas são importantes para uma organização. Afinal de contas, elas são a maioria e elas executam a operação. Elas fazem com que a engrenagem realmente continue girando. Então, se você, de repente, precisa demitir ou até mesmo substituir uma pessoa como essa,
você não vai ter tanta dificuldade em encontrar alguém. Por quê? Você só precisa encontrar o mesmo perfil que se encaixe dentro daquilo que você quer trazer para o negócio e aí então a engrenagem vai continuar girando, as pessoas vão continuar trabalhando e por aí vai. Segue o jogo, vida que segue. Tudo bem? Então, dentro desse organismo aqui que a gente está falando, a gente falou de dois tipos de profissionais. Aqueles que você não vai sentir falta de jeito nenhum, aqueles profissionais que sim, você precisa no dia a dia, mas você não pode esperar muito deles, são medianos, né? Algumas pessoas chamam até de medíocres, que vivem na mediocridade, né? Que na verdade é aquela linha imaginária. E você então vai lidar com esse tipo de profissional durante toda a sua trajetória. Você precisa dos 60%, porque eles são importantes para a operação, mas você não pode esperar muito deles. Então, esses são os 60%. Os próximos 20%, aqui a gente já precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, ficar um pouco mais focado e identificar essas pessoas rapidamente. Por quê? São pessoas que chegam mais cedo, que saem mais tarde, que vestem a camisa do negócio de uma forma extremamente espontânea e elas já se diferenciam dos 60% da massa. São profissionais que já possuem a capacidade de ter algumas outras funções, elas assumem responsabilidades muitas vezes sem mesmo você pedir e elas não ligam para desafios. Elas querem um pouco mais, por isso que elas já começam a se diferenciar. Então, dentro de um negócio, essa estrutura sempre vai existir. Pessoas que começam a vir para esse lado dos 20%. Pessoas extremamente importantes. Pessoas que ajudam demais dentro do dia a dia e que já começam a trazer benefícios muito maiores do que aquilo que a gente espera nos 60%, por exemplo. Quando a gente parte para a última fatia dessa pizza aqui, a gente está falando do tesouro de qualquer negócio. Estamos falando das pessoas que são raras, pessoas que assumem responsabilidades, que se desenvolvem de uma forma natural, que têm responsabilidade e que muitas vezes pensam no negócio até mesmo como dono. Existe isso, David? Existe. Existem pessoas que são ultra comprometidas e que você não pode perder do jeito nenhum. A gente está vivendo um momento extremamente diferente no aspecto de contratação. A gente acompanha um montão de negócios, né, no dia a dia, dentro das nossas assessorias, na BIMEX, mas a gente tem visto algo muito comum, que é a dificuldade de encontrar bons profissionais, ou pelo menos profissionais minimamente comprometidos, engajados, que queiram de fato trabalhar duro, que não queiram um milagre do dia para a noite e que querem se desenvolver. Quando a gente encontra essa fatia final, que são os últimos 10%, que são os raros, a gente precisa segurar. Então, meu recado para você, que é um microempresário, que é um pequeno empresário, ou até mesmo um médio empresário, que já conseguiu identificar pessoas nesse perfil, amanhã ou hoje mesmo já comece a trabalhar uma forma diferente de remuneração para essa pessoa, ou até mesmo incluí-la e apresentar para ela algum tipo de premiação. Porque essas pessoas, elas são diferentes. Uma vez eu fiz uma palestra para um grupo de empresários e depois que eu apresentei esse diagrama, 10, 60, 20, 10, alguns empresários levantaram a mão e falaram, mas tá, como é que eu identifico essa pessoa? E a resposta para eles foi muito simples e vai ser simples para você. Saia de férias por alguns dias. Deixe a empresa ou o departamento na mão dessa pessoa. Se esse departamento, se essa empresa rodar, essa é a pessoa certa que está ali dentro dos 10%. Talvez a empresa não rode, o departamento não rode como você tocaria, porque é um outro aspecto, mas a operação vai acontecer. Então, dentro do possível, comece a identificar hoje quais são os primeiros 10% e, dentro do possível, já tentar aí fazer esse processo de desligamento, porque isso é muito importante. Você sabe que essa pessoa traz problema para dentro de casa. Por que você continua com ela? 60%. Pessoas importantes para a operação, mas você não pode esperar muito além daquilo que você de fato contratou delas. 20%, espetaculares, já começam a ser pessoas que têm um engajamento totalmente diferente e o negócio precisa desenvolver essas pessoas. Já temos que pensar em alguma coisa diferente para elas, seja em flexibilização, seja em remuneração, alguma coisa do tipo. E os últimos 10%. Se você já conseguiu na tua cabeça identificar essas pessoas,
passe a pensar a partir de agora em como é que você vai retê-las, porque isso pode mudar o seu negócio. Pessoas que estão aqui, ó, dentro desses 10%, elas mudam muitas vezes negócios, ambientes, departamentos, e elas são raras. E a gente, obviamente, precisa valorizar essas pessoas pela raridade. Então, essa é uma visão empresarial, uma visão de cima, né, de quem está contratando, de quem está formando uma equipe. E se você que está me vendo e está me ouvindo agora no YouTube, ou até mesmo na própria plataforma da Calamus, estiver na condição de gestor ou se desenvolvendo dentro de um micro pequeno negócio, fique atento, comece a se perguntar em qual fase você está. Será que você está sendo raro e diferente para o negócio que você está atuando? Porque micronegócios e pequenos negócios trazem oportunidades raras e ímpares, muitas vezes até maiores que multinacionais. É sério, David? Sério. Possibilidades muito grandes de você ser melhor remunerado que numa multinacional, que pode te trazer, de repente, ali um status, alguma coisa do tipo. Mas tem muito mais gente buscando a oportunidade. No micronegócio, equipe enxuta, você está direto com o dono, possibilidade real de você se destacar e fazer a coisa acontecer. Mas para isso, você não pode estar nos 60% não, muito menos nos 10%. Então, esse é o meu recado para você. Comece a utilizar o diagrama 10, 60, 20, 10, separar essas pessoas, esses profissionais que eu tenho certeza que você vai tomar as melhores decisões e a tua equipe vai se tornar cada vez melhor. Um abraço para você, espero que eu tenha ajudado. Fica com Deus, tchau!